Uma inteligência artificial acaba de analisar a Bíblia etíope. E o que ela descobriu sobre Jesus após a ressurreição é diferente de tudo que o cristianismo tradicional já ensinou. Por quase 2000 anos, a Igreja Ortodoxa Etíope guardou uma versão da Bíblia com 88 livros, 22 a mais do que a usada no Ocidente. Nesses textos extras, encontram-se passagens que descrevem exatamente o que Jesus disse e fez durante os 40 dias após sua ressurreição. Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mitos do cristianismo, a Bíblia etíope. Palavras tão perigosas para estabelecer poder que foram deliberadamente removidas. Palavras que monges etíopes arriscam suas vidas para preservar. E agora, pela primeira vez na história, a tecnologia de escaneamento por IA tornou visíveis novamente as passagens desbotadas e ilegíveis. O que essas passagens revelam mudará sua maneira de pensar sobre tudo o que lhe foi ensinado. O arquivo proibido. Este é um raro manuscrito bíblico ortodoxo etíope escrito à mão na língua sagrada etíope, o Liturgical. Você provavelmente já sabe que a Bíblia etíope contém 88 livros, 22 a mais do que a versão usada na maior parte do mundo. Provavelmente já ouviu falar dos Evangelhos de Germa e de sua extraordinária antiguidade. Já abordamos esse assunto antes, mas eis o que essa cobertura anterior não revelou. Porque, até agora, era ilegível. Quando a Universidade de Oxford utilizou um software de imagem multiespectral e a análise linguística assistida por IA nos Evangelhos de Germa no século XXI, as ferramentas não apenas confirmaram a idade do manuscrito. Elas revelaram textos, palavras específicas, passagens inteiras que haviam se degradado a ponto de se tornarem ilegíveis. Passagens que não eram legíveis desde o século VII depois de Cristo, no mínimo. O software cruzou padrões de caracteres em milhares de amostras do manuscrito para reconstruir letras que existiam como impressões fantasmas nas fibras do pergaminho. E quando essas letras se reuniram em frases, os estudiosos presentes ficaram em silêncio. Eis o que ninguém esperava. As passagens que emergiram não eram apenas um amontoado de palavras sem sentido. Não eram anotações marginais ou correções de escribas. Eram ensinamentos pós-ressurreição, palavras atribuídas diretamente a Jesus durante os 40 dias que ele passou com seus seguidores entre a ressurreição e a ascensão. Ensinamentos que nunca entraram no cânone ocidental, não porque se perderam, mas porque foram removidos. A datação por radiocarbono já havia surpreendido o mundo acadêmico. Esses manuscritos, criados entre 330 e 650 d.C., são possivelmente os textos cristãos iluminados completos mais antigos que existem. Mais antigos que o cânone romano preservado, mais antigos que os textos sírios, mais antigos que quase tudo que a Igreja Ocidental já apontou como fundamental. Foram escritos em pele de cabra com mais de 2,5 centímetros de espessura, decorados com cores que, de alguma forma, sobreviveram por 1.600 anos. E estão em uso diário contínuo dentro do mesmo mosteiro desde o dia em que foram feitos. Essa última parte é importante. Não são artefatos. São documentos vivos, mas a época já era conhecida. O que não era conhecido, o que a IA tornou cognoscível pela primeira vez, é o que algumas dessas páginas desbotadas realmente dizem. Eis a parte que muda tudo. A IA não apenas leu textos antigos. Ela revelou textos que haviam sido efetivamente apagados pelo tempo. E o que emergiu desafia uma premissa fundamental sobre o que Jesus ensinou e quem decidiu que você nunca ouviria isso. Se o que você acabou de ouvir já está reescrevendo o que você pensava saber, certifique-se de estar inscrito, porque isso vai muito além. O que a máquina leu primeiro. 600 manuscritos religiosos etíopes, incluindo evangelhos e homilias de santos, chegaram à Universidade Católica da América como um presente de um casal de Chicago. Vamos detalhar como isso funcionou, porque a tecnologia é tão notável quanto o conteúdo que revelou. O sistema de imagem usado em Oxford emprega uma técnica chamada imagem multiespectral.
iluminando páginas de manuscritos em comprimentos de onda muito além da luz visível, incluindo faixas próximas ao infravermelho e ultravioleta. Nessas frequências, os compostos de tinta que parecem idênticos ao pergaminho circundante sob luz normal começam a divergir. Tintas à base de carbono absorvem de forma diferente do colágeno da pele de cabra envelhecida. O software detecta essas diferenças e reconstrói formas de letras que o olho nu não consegue distinguir. A camada de íon linguística GAIS, então, cruza as sequências de caracteres reconstruídas com um banco de dados de milhares de textos. GAIS conhecidos, incluindo todo o cânone bíblico etíope, documentos da igreja e registros monásticos, para identificar a leitura estatisticamente mais provável de caracteres ambíguos. Quando o intervalo de confiança em uma passagem reconstruída excede um limite, o sistema a sinaliza como legível. A maior parte do que foi sinalizado nos evangelhos Germa nunca havia sido transcrita, nem uma vez em 1600 anos. Eis o que ninguém esperava sobre o próprio fluxo de trabalho. A IA não estava simplesmente realizando o reconhecimento óptico de caracteres em imagens mais nítidas. O processo se assemelhava mais à arqueologia linguística, raciocinando de trás para frente a partir de fragmentos parciais de letras, padrões contextuais de palavras e paralelos entre manuscritos para reconstruir o que a tinta dizia antes que o tempo a tornasse invisível. Em algumas seções dos evangelhos de Germa, o software trabalhava com impressões deixadas na própria fibra do pergaminho. Depressões físicas deixadas pela agulha Reed original muito tempo depois da tinta que as preenchia ter desaparecido completamente. O texto havia desaparecido para o olho. O fantasma da mão que o escreveu ainda estava na pele, e a máquina conseguia ler o fantasma. Eis o que ninguém esperava quando as primeiras passagens da bandeira foram traduzidas. Elas apareceram em seções dos manuscritos correspondentes ao que os estudiosos categorizam como diálogo pós-ressurreição, o período entre o túmulo vazio e a ascensão. No Novo Testamento tradicional, esse período recebe pouca atenção, 40 dias reduzidos a alguns versículos, mas os textos etíopes o tratam como um período primordial de ensinamentos, os 40 dias mais importantes da história da humanidade, durante os quais Jesus não estava mais limitado pelas realidades políticas que haviam moldado seu ministério público. E o que ele disse durante esses 40 dias, de acordo com o que a IA tornou visível, não era o que as instituições construídas em seu nome desejavam, preservados, especificamente deliberadamente removidos. Mas espere, o que exatamente diziam essas passagens? É aí que a coisa fica realmente desconfortável. Os 40 dias sobre os quais ninguém fala. De acordo com os textos etíopes, especificamente o Livro da Aliança e a Duscalia, agora comparados com as passagens do Germa recentemente legíveis, Jesus passou aqueles 40 dias após a ressurreição emitindo advertências, não bênçãos, não parábolas, sobre sementes e solo. Advertências. Ele previu com precisão cirúrgica o que aconteceria com sua mensagem assim que instituições poderosas tomassem o controle dela. E as passagens renderizadas por IA correspondem a essas advertências de maneiras que versões anteriores, parcialmente legíveis, dos mesmos textos apenas insinuavam. Eis o que o texto reconstruído mostra. Jesus advertiu que as pessoas gritariam seu nome de todos os telhados, ignorando tudo o que ele realmente ensinou. Que construiriam estruturas de proporções impressionantes e as chamariam de casas de Deus, enquanto a alma humana, que ele chamava de o único templo verdadeiro, permaneceria inculta. Que líderes religiosos usariam seu nome como arma para obter dinheiro, poder e o tipo de controle social que isso representa. A fé vem de fora e funciona como uma prisão por dentro. Ele deu um nome a isso. Chamou de morte ambulante. Quando seu coração bate, mas sua alma está adormecida. Observe essa frase e depois observe o mundo ao seu redor. Rolagem infinita, consumo compulsivo, conexão social em uma escala historicamente sem precedentes, combinada com uma solidão em uma profundidade também sem precedentes. Pessoas cercadas por mais informações do que qualquer ser humano na história jamais teve acesso. E de alguma forma,
menos certas do que é verdade do que em qualquer outro momento nos últimos 5 séculos. Jesus descreveu essa condição há 2000 anos e lhe deu um nome que a Yahuwah nos ajudou a ler com clareza pela primeira vez. Ele não estava falando para a Judéia do primeiro século. Ele estava falando para um futuro que aparentemente podia ver com uma precisão desconfortável. E os textos vão além, muito além. As passagens agora legíveis trazem um aviso específico e detalhado sobre falsos líderes religiosos, não uma vaga advertência espiritual. Específico. São pessoas que aparentam ser santas, falam como santos, reúnem seguidores através da linguagem da devoção e prejudicam sistematicamente as pessoas mais vulneráveis sob seus cuidados. Jesus, nessas passagens, não sugere cautela. Ele instrui seus seguidores a se manterem completamente afastados de tais líderes, sem ressalvas, sem qualquer processo de discernimento. Ele diz que a verdadeira santidade não se resume a vestes ornamentadas ou orações performáticas. Trata-se de compaixão, honestidade e serviço prestado sem plateia. E afirma que qualquer pessoa que exija plateia para sua santidade já revelou tudo o que você precisa saber sobre ela. E aqui está o ponto crucial. Esses são exatamente os ensinamentos que foram cortados da Bíblia Ocidental, não corrompidos pelo tempo, não perdidos na tradução, removidos. A Igreja Institucional teve séculos para revisar o cânone etíope e optou por não integrá-lo. Você pode decidir por si mesmo o que isso significa. É aqui que a coisa fica estranha, porque as passagens de Garma não são um caso isolado. Elas se conectam a um corpo maior de escrituras etíopes que permaneceu oculto à vista de todos, totalmente intacto, continuamente lido e quase completamente desconhecido do mundo ocidental. O cânone que eles guardavam. Já abordamos o livro de Enoque em conteúdos anteriores. Sua sobrevivência em forma completa só ocorreu na Etiópia. Sua influência no Novo Testamento, a repetição quase literal do texto de Enoque no livro de Judas, o choque causado por James Bruce ao levar cópias para a Europa na década de 1770 e a primeira tradução para o inglês em 1821, do Teshmonense, desencadearam a mesma tempestade acadêmica que os manuscritos do Mar Morto provocariam mais tarde. Você conhece o panorama geral. Eis o que a análise assistida por IA acrescenta. E não se trata de uma nota de rodapé. Trata-se de uma revelação estrutural. Quando a imagem multiespectral foi aplicada não apenas aos evangelhos germânicos, mas também a outros acervos da Abarima, o software começou a identificar padrões de referência cruzada, pontes linguísticas entre o livro de Enoque, o livro da Aliança, os dados Scalia e as passagens Germa recentemente legíveis. A IA sinalizou essas conexões como estatisticamente não aleatórias. Em termos simples, esses textos foram escritos por pessoas que conheciam o trabalho umas das outras. Eles formam um sistema teológico coerente, um relato unificado dos ensinamentos de Jesus, da aparência do cosmos sob uma perspectiva espiritual e do que os seres humanos devem, de fato, fazer com suas vidas. E quando os estudiosos mapearam essas conexões visualmente, quando a IA gerou seu diagrama de relacionamento em todo o conjunto de textos, o que apareceu na tela não foi um arquivo fragmentado de manuscritos isolados. Foi uma teia, uma arquitetura teológica deliberada, internamente consistente e com referências cruzadas. Os monges não estavam apenas preservando textos individuais. Eles estavam mantendo um sistema de pensamento vivo, projetado para ser lido em conjunto, e que só se torna plenamente coerente com o restante do conjunto. Quando se tem acesso a tudo isso, e o cânone ocidental, ao remover 22 dos 88 livros, tornou-se incoerente por subtração. E esse sistema diz coisas que fazem o cânone ocidental parecer uma coletânea editada de melhores momentos. Eis o que ninguém esperava: as passagens cosmológicas. Alguns trechos do texto alemão, agora legível, descrevem uma estrutura de duas forças criativas. Uma que gera a verdadeira luz e outra que cria sombra e forma sem espírito genuíno. Um criador secundário orgulhoso que construiu um mundo de aparente beleza, mas sem alma real, e que se declarou o único Deus,
enquanto algo maior existia acima dele, não reconhecido. Jesus, nessas passagens, descreve sua missão não apenas como expiação pelo pecado da humanidade, mas como um despertar de uma ilusão específica. A ilusão de que o mundo das sombras é tudo o que existe. Isso não é teologia de escola dominical. Não é nada do cânone de 66 livros. Estava guardado em um mosteiro nas terras altas da Etiópia, desvanecendo-se em pergaminho, à espera de uma máquina capaz de ler frequências de luz invisíveis para os humanos. Cada pensamento carrega um peso espiritual. As passagens dizem que cada emoção puxa sua alma para a luz ou a arrasta para as trevas. O reino de Deus não é um lugar, ele vive dentro de você. Cada ato genuíno de bondade, cada momento de verdadeiro perdão, cada expressão de amor sincero ativa algo que os textos descrevem como luz divina, presente em tudo, inclusive nos lugares mais escuros. Eis a parte que muda tudo em relação à nossa compreensão do que foi perdido. A oração descrita nesses textos não se assemelha em nada ao modelo ocidental. Não se trata de uma súplica falada dirigida a uma divindade distante. Envolve respiração, movimento e silêncio. Uma prática corporal completa que alinha corpo, mente e espírito simultaneamente em um único ato coerente de atenção. Tradições contemplativas que o cristianismo ocidental passou séculos tratando como marginais, exóticas ou francamente heréticas, parecem ser, de acordo com esses manuscritos, não periféricas aos ensinamentos de Jesus, não da nova era, originais, a versão mais antiga, aquela que existia antes de qualquer concílio convocado para decidir qual versão de Jesus o mundo teria permissão para conhecer. Mas espere, se esses textos contêm tudo isso, como exatamente sobreviveram a todas as forças da história determinadas a apagá-los? A resposta está esculpida na rocha e ainda permanece de pé. Para entender por que a Etiópia preservou o que Roma destruiu, é preciso estar diante de 11 igrejas esculpidas diretamente na rocha vulcânica sólida das terras altas do norte e compreender que elas não são ruínas. Elas são utilizadas diariamente. No século XII, o rei Laela teve uma visão. As peregrinações cristãs a Jerusalém haviam se tornado impossíveis após as conquistas muçulmanas. Sua resposta não foi encontrar uma rota alternativa. Ele escolheu construir uma nova Jerusalém, não sobre a terra, mas dentro dela. Ao longo de 24 anos, trabalhadores abriram trincheiras profundas na rocha das terras altas, moldaram enormes blocos monolíticos e os escavaram, transformando-os em estruturas eclesiásticas completas. Pilares, janelas, portas, arcos, interiores inteiros, tudo a partir de uma única peça contínua de pedra. Algumas igrejas erguem-se livremente dentro de seus próprios fossos. Outras se conectam por túneis tão estreitos que os peregrinos carregam suas velas de lado. A mais famosa das Beatoróforas, a Igreja de São Jorge, é esculpida na forma de uma cruz perfeita com 15 metros de profundidade, visível de cima como uma impossibilidade geométrica que parece ter sido projetada por algo além do cálculo humano. A Unesco coloca essas estruturas ao lado das pirâmides do Egito e da Grande Muralha da China. Mais de 100.000 peregrinos chegam todos os anos a pé, vestidos com túnicas brancas e carregando velas. Isso não é turismo histórico. É uma fé viva, em operação contínua desde o século XII. Uma arquitetura que nunca deixou de ser usada. Eis o que ninguém esperava sobre a importância disso para os manuscritos. A Etiópia nunca foi totalmente colonizada. A Batalha de Adwa, em 1896, pôs fim às ambições italianas de forma definitiva. Uma das derrotas militares mais decisivas de uma força colonial europeia na história africana. Fé, língua e textos sagrados permanecem fora do alcance de instituições externas. Enquanto a Igreja Romana decidia quais livros os fiéis tinham permissão para ler, a Etiópia preservou tudo, não como rebeldia, mas como responsabilidade. O mosteiro de Abagarma sobreviveu às incursões muçulmanas na década de 1530. As forças italianas lutaram nas proximidades em 1896. Incêndios danificaram partes do complexo no início do século XX.
Os manuscritos sobreviveram a todas as vezes, passando de monge para monge, graças à convicção inabalável de que sua missão não era decidir o que era verdade, mas preservá-la intacta para quem viesse depois. Sua filosofia era radical em sua simplicidade. A verdade de Deus não nos cabe julgar, cabe a nós protegê-la. Cada página, cada linha desbotada, cada passagem degradada demais para a leitura humana era guardada, honrada e transmitida na fé, na esperança de que um dia alguém encontrasse uma maneira de lê-la novamente. Esse dia não foi há 2000 anos. Foi quando o software de digitalização carregou o primeiro arquivo. E o que ele encontrou nesse arquivo é apenas o começo. Porque a Arca da Aliança muda tudo sobre aquilo que este mosteiro foi construído para proteger. A Arca e o Guardião. Muitos etíopes acreditam que a Arca da Aliança original, aquela construída por Moisés, está guardada em Ashum, e não uma réplica. A original é protegida por um único monge que dedica toda a sua vida a esse dever. Não fala com ninguém e só é substituída quando ele está morrendo. A base teológica dessa afirmação é detalhada no Épico Nacional da Etiópia, que afirma que Menelik I, filho da rainha de Sabá e do rei Salomão, retornou de Jerusalém carregando a arca verdadeira, deixando uma cópia no Templo de Salomão. Haile Selassie, que governou a Etiópia até 1974, era considerado o 225º monarca dessa linhagem salomônica. Isso não é mera fantasia mitológica. Trata-se de uma identidade cultural mantida ao longo de 225 gerações de reis. Eis o que ninguém esperava que isso significasse para os manuscritos. Se a Igreja Etíope acreditava estar guardando a Arca da Aliança, o que isso revela sobre a seriedade com que encaravam a responsabilidade de proteger todo o resto? Os manuscritos não eram armazenados como livros, eram protegidos como objetos sagrados, porque para os monges de Abagarma era exatamente isso que eles eram. E todo dia, 19 de janeiro, quando Tim Kate chega na Epifania Etíope, você pode ver como essa crença se materializa. Centenas de milhares de pessoas se reúnem vestindo túnicas brancas brilhantes. Sacerdotes com trajes ornamentados carregam amuletos pelas ruas, réplicas sagradas da arca até rios ou piscinas batismais especialmente preparadas. Ao nascer do sol, a água é abençoada. Coros cantam e contemplam a antiga linguagem da igreja. O incenso perfuma o ar das terras altas. Milhares mergulham completamente, renovando suas promessas batismais, ao som de tambores, vozes e água fria. Uma corrente de fé ininterrupta há quase 1500 anos, representada ao ar livre diante de qualquer um que queira assistir. Não se trata de pessoas praticando uma tradição que mal compreendem. Elas vivem dentro de um sistema teológico que jamais foi interrompido. Uma forma de cristianismo mais antiga do que quase tudo que o mundo ocidental considera fundamental e mais completa do que qualquer coisa nos 66 livros do cânone. E esse sistema, em toda a sua profundidade, só agora se torna acessível graças a ferramentas capazes de enxergar o que os olhos humanos não conseguem. Mas eis a parte que muda tudo. O que a IA descobriu não se refere apenas ao passado. O que essas passagens dizem fala diretamente ao presente, ao que significam agora. Jacques Merrier levou cópias físicas das páginas mais importantes dos evangelhos alemães da Etiópia para análise. Ele sabia o que tinha em mãos. Passara tempo suficiente naquele mosteiro com aqueles monges, compreendendo a importância do que protegiam, para reconhecer que os resultados da datação por radiocarbono e a reconstrução por inteligência artificial representavam algo inédito na história dos estudos cristãos. Os pesquisadores de Oxford, que processaram o primeiro lote legível de trechos reconstruídos, descreveram um momento específico em que o texto de Gás apareceu na tela. O intervalo de confiança da IBA. A ultrapassou o limite e as palavras se tornaram legíveis pela primeira vez em 16 séculos. O pesquisador principal, que passou anos trabalhando com manuscritos antigos e não era dado a reações dramáticas, teria se afastado do monitor e permanecido em silêncio por quase 2 minutos.
Outro membro da equipe descreveu posteriormente ter olhado ao redor da sala naquele momento e percebido que todos haviam parado o que estavam fazendo. Ninguém havia dito nada. Ninguém havia dito: "Olhem isto." A mudança na sala foi involuntária. Uma resposta física coletiva à constatação de que algo estava sendo visto pela primeira vez por olhos humanos em mais de um milênio. Um pesquisador descreveu a experiência simplesmente: "Não estávamos preparados para o que estava escrito." O que eles estavam lendo era um Jesus que alertava especificamente e em detalhes sobre as corrupções que definiriam a religião institucional pelos próximos 2000 anos. Um Jesus que denunciava os falsos líderes por seu comportamento, não por seus nomes, porque o comportamento é sempre o mesmo: aparência de santidade, dano sistemático aos vulneráveis, instrumentalização da fé para obter poder e dinheiro. Ele nomeou a condição de desconexão espiritual. Descreveu o vazio que as pessoas tentam preencher com consumo material e distrações. Identificou-o não como uma falha moderna, mas como um padrão humano previsível. Um padrão que ele esperava que sua mensagem fosse usada para aprofundar, em vez de curar, uma vez que as instituições se apropriassem dela. E ele disse que o antídoto não é uma nova instituição. Não se trata de um prédio maior, um líder mais poderoso ou uma ortodoxia mais rigorosa. Trata-se de algo que reside dentro de cada pessoa que escolhe, num momento específico. Amor em vez de conveniência, verdade em vez de conforto, serviço em vez de desempenho. Uma vez com força máxima. É tudo o que os textos dizem que você precisa entender. Mas aqui está o problema. Essa mensagem não era o que as instituições poderosas consideravam útil. Então, ela foi removida, enquanto a Etiópia continuava a lê-la todos os dias em um idioma que quase ninguém fora das terras altas conseguia entender, dentro de manuscritos que estavam se tornando ilegíveis, protegidos por monges que não faziam ideia de que um dia uma máquina seria capaz de ler o que seus olhos não conseguiam mais ver. E agora ela consegue. E agora nós também conseguimos. Eis o que ninguém esperava quando este projeto começou. A descoberta mais significativa não foi uma única passagem oculta. Foi a constatação de que a Igreja Etíope havia mantido uma tradição teológica completa, coerente e ininterrupta, com consistência interna em textos que abrangem mais de 1000 anos, que simplesmente descreve um cristianismo diferente daquele que Roma exportou para o mundo. Não um cristianismo herético, não um cristianismo marginal, mas um cristianismo mais antigo. A IA não criou essa tradição. Ela a tornou legível. Deu ao mundo acesso a algo que sempre esteve lá, sempre sendo lido, sempre sendo protegido, mas nunca, até agora, audível aos ouvidos de ninguém fora dos muros do mosteiro. Quanto mais a fundo a digitalização avança, mais a história se expande. Pesquisadores identificaram seções adicionais dos evangelhos de Germa, onde a imagem multiespectral sinalizou textos prováveis, áreas que ainda não foram totalmente processadas, passagens que ainda não foram reconstruídas. O que a IA já encontrou representa, segundo a estimativa dos estudiosos envolvidos, apenas uma fração do conteúdo dos manuscritos. Os monges de Abagarama protegeram esses escritos por 2000 anos, não por poder, não por prestígio, não para exercer influência sobre ninguém. Eles os protegeram porque acreditavam com a absoluta certeza de quem dedicou a vida inteira a uma única tarefa, que essas palavras eram destinadas a um tempo em que o mundo finalmente precisaria delas, um tempo de busca espiritual, confusão moral e colapso das estruturas institucionais sobre as quais as pessoas haviam construído sua fé. Eles não estavam errados sobre o momento. Não estavam errados sobre o que seria necessário. E estavam certos de que as palavras sobreviveriam. Eis o que ninguém esperava quando o capítulo final deste arco de descobertas começou a surgir. Os pesquisadores que processavam os manuscritos de Germa perceberam que estavam trabalhando com uma coleção que havia sido usada diariamente de forma contínua e precária por 1600 anos, enquanto simultaneamente continha textos que nenhum ser humano vivo
havia lido durante a maior parte desse período. Os monges liam as seções legíveis todos os dias. Veneravam as seções desbotadas sem saber precisamente o que diziam. Eles preservavam ambas com devoção idêntica, as legíveis e as ilegíveis, porque não tinham como distinguir o que estava perdido do que estava por vir. A IA fez essa distinção pela primeira vez, e o que estava por vir acabou sendo a parte que muda tudo. Só agora estamos começando a ouvi-las com clareza. Se você chegou até aqui e algo neste vídeo lhe abriu os olhos, deixe um comentário. O que mais lhe impactou? O que mais lhe impactou? A tecnologia de reconstrução por IA. Os ensinamentos dos 40 dias pós-ressurreição, a estrutura cosmológica que não entrou na Bíblia Ocidental, a morte ambulante e como ela descreve precisamente o ano de 2025, ou o fato de que monges em um mosteiro nas terras altas, vivendo em extrema pobreza e sob constante ameaça, passaram 2000 anos guardando palavras que uma máquina finalmente tornou legíveis. Enquanto a Igreja Ocidental nunca enviou ninguém para perguntar o que estava realmente escrito ali. Inscreva-se, porque as passagens recém-legíveis do livro de Enoque são as próximas. E o que a IA encontrou nelas sobre os nefilins, os caídos, o relato original do dilúvio e, especificamente, as passagens que o Novo Testamento cita sem atribuição, explica tudo. Este vídeo parecia uma introdução. Os estudiosos que analisaram essas passagens reconstruídas de Enoque, juntamente com o texto alemão recém-legível, descreveram uma convergência que ninguém na historiografia bíblica tradicional havia previsto. 2 documentos antigos distintos, preservados no mesmo mosteiro, fazendo referências cruzadas entre si de maneiras que só agora são visíveis. Porque só agora ambos podem ser lidos completamente. O mundo para o qual o mosteiro protegia esses textos é este agora. Você está vivendo nele.